Se você quer saber um pouquinho mais sobre a ação coletiva que reverteu a redução salarial imposta sobre aqueles colegas que passaram a trabalhar 6 horas lá em 2013, e se você pode se beneficiar dessa ação, assista esse vídeo até o final. Olá meus amigos, como vamos? Tudo bem? Aqui quem está falando é o Lucas Santos da Mendonça e Santos Sociedade de Advogados, e hoje eu vim falar aqui um pouquinho com vocês sobre essa ação coletiva movida aqui pelo Sindicato dos Bancários do Distrito Federal e que teve sucesso em afastar a redução salarial imposta lá em 2013 contra os colegas que passaram a trabalhar de 8 para 6 horas. Como muitos sabem, recentemente, no finalzinho de 2019, houve o julgamento definitivo dessa ação, o trânsito em julgado dessa ação coletiva proposta pelo sindicato. E agora, com esse sucesso, a gente entra na discussão de execução, sobre quem pode executar, quem não pode. Então, nesse vídeo, eu vou tentar, no melhor das minhas capacidades, responder as seguintes perguntas. O que é que foi decidido nessa ação? Quem é que pode se beneficiar dessa decisão? Como executá-la e, igualmente relevante, quais são os riscos envolvidos, tá bom? Então vai ser um prazer falar um pouquinho aqui com vocês. Então vamos lá, Lucas. O que é que foi decidido e quem é que pode se beneficiar dessa ação? Para os que não se lembram, lá em 2013, o Banco do Brasil editou um plano de cargos e salários estabelecendo duas categorias. Uma de 6 horas, denominada de funções gratificadas, e outra de 8 horas, que eram as chamadas funções de confiança. Essa mudança afetou relativamente poucos setores, sendo muito focado especificamente lá na EdTech, ou seja, foi um plano muito menos abrangente do que esses planos mais recentes que alteraram, mudaram o organograma, as funções do banco de uma forma mais geral. Mas o que ocorria nesse plano? A exemplo dos planos mais recentes, o banco atrelava essa redução da jornada a uma redução da remuneração de vocês, de aproximadamente 20%. Pior, naquele período, quem não escolhesse logo uma opção era constantemente ameaçado de descomissionamento, dado que havia expressa previsão de que quem não optasse expressamente por uma ou outra carreira seria reduzido ao posto efetivo. Então foi nesse contexto que o sindicato ingressou com essa ação coletiva lá em 2013, que teve 2 pedidos. O primeiro era o de evitar que aqueles que não aderissem ao novo plano fossem descomissionados. Já o segundo pedido era mais abrangente, talvez eu diria até que o mais relevante naquele momento. O segundo pedido ele visava a incorporação do valor médio das gratificações recebidas nos últimos 10 anos para aqueles colegas que, tendo os salários reduzidos, tivessem exercido comissões variadas no período. Esse segundo pedido foi indeferido, dado que a Justiça entendeu que essa incorporação exigia uma análise pormenorizada do histórico funcional de cada um de vocês, o que sai do escopo de uma ação coletiva que necessariamente abrange questões mais genéricas, questões amplas, homogêneas a todos os trabalhadores, sem entrar tanto em questões individuais. Já o primeiro pedido não apenas foi deferido, como também foi ampliado. Determinou-se que o Banco do Brasil não poderia retirar ou reduzir a gratificação dos funcionários que ocupassem função comissionada há 10 anos ou mais, independentemente de terem aderido ou não a essa função, a essa jornada de 6 horas trazida pelo novo plano. Notem, meus amigos, que aqui a questão ficou muito mais abrangente. A decisão ela abarcou todo mundo que passou por 6 horas naquela oportunidade, desde os colegas que espontaneamente optaram em passar por essa nova jornada, até aqueles que não o fizeram e por conta disso foram descomissionados. Então, qualquer um que se enquadre nessa situação pode, em tese, pleitear a recomposição salarial e pagamento das parcelas vencidas. Ou seja, caso o colega esteja na ativa, pede 2 coisas. Banco, recompõe o meu salário para o padrão anterior àquela redução salarial, e banco, me pague os atrasados desde a data da redução até a efetiva recomposição. Então, na posição do nosso escritório, na posição aqui da Mendonça e Santos, entendemos que qualquer colega que sofreu essa redução salarial e que na data dessa redução já tivesse mais de 10 anos de função comissionada, pode sim se aproveitar dos efeitos dessa ação coletiva. Mas ok, por que eu ressaltei que na verdade é uma posição aqui do escritório? Porque simplesmente podem haver posições diferentes.
Um exemplo muito relevante que tem que ser levado em consideração é a posição do próprio sindicato, que soltou uma notícia em seu site, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo, mas ele soltou uma notícia no seu site dizendo que só tem direito a esse pedido aqueles colegas que já tivessem 10 anos na mesma função quando ocorreu a redução salarial. No entender dele, essa limitação teria ocorrido por conta desse indeferimento daquele segundo pedido que eu falei ainda há pouco, então decorreria do indeferimento dessa incorporação pela média das gratificações recebidas quando em comissões variadas. Ou seja, aqueles que na época exerceram, por exemplo, 5 anos de assessor júnior, 2 de pleno e 3 de sênior, não teriam esse direito. Apesar de entender que a posição do sindicato, que afinal é quem ajuizou a ação e portanto a conhece bem, apesar de entender que essa posição ela é bastante razoável, discordamos dela justamente pelo texto expresso que o texto expresso que constou nessas decisões judiciais. Primeiro, notem que o julgamento do Tribunal Regional do Trabalho, o TRT, a segunda instância trabalhista, disse o seguinte, abre aspas, condenar o banco reclamado a abster-se de promover a retirada / redução de gratificação de todos os funcionários que tenham exercido função comissionada há 10 anos ou mais. Notem que a decisão não disse uma mesma função comissionada, disse tão somente função comissionada. Aí alguns poderiam dizer, ué Lucas, mas o indeferimento do segundo pedido, que tratava justamente do pessoal que exerceu comissão variada, não deixa claro que essa questão foi indeferida e que eles não têm direito a esse pedido? A nosso ver, não. E sabe por quê? Porque, no nosso entender, o que foi indeferido foi tão somente um método de calcular essas diferenças de salário. Os juízes não decidiram que esses colegas que exerceram comissões variadas não teriam esse direito. Eles disseram apenas que não deve haver incorporação pela média quando houver exercício de comissões variadas. E como resolve a situação desse pessoal então, Lucas? Da mesma forma que vai ser resolvido para quem já tinha os 10 anos na mesma comissão. Uma simples recomposição ao patamar salarial anterior. Ou seja, se em fevereiro de 2013 você recebia 10 e em março, após a redução de jornada, você passou a receber 8, você volta a esse patamar anterior de 10, independente de seus 10 anos de função comissionada serem uma única comissão ou em várias delas. Então, esquecemos a discussão da média, vamos apenas para essa diferença aritmética entre um valor e outro. E essa tese, essa nossa forma de pensar é reforçada pelo que o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, o órgão máximo da Justiça Trabalhista, disse nesse processo quando ele negou definitivamente o recurso do banco. Abre aspas, deve-se respeitar o direito à estabilidade financeira do empregado que tenha recebido gratificação de função por mais de 10 anos, sendo irrelevante o fato de o banco reclamado ter implementado o plano de funções ou a adesão do empregado ao novo plano. Vejam, meus amigos, que aqui o TST ele não menciona nem sequer função comissionada, mas sim aqueles funcionários que tenham recebido gratificação de função por mais de 10 anos. Ora, gratificação todo mundo recebia, todo mundo era comissionado. Estava lá a parcela no contra-cheque, independentemente da comissão ocupada. É por isso que a gente insiste nessa possibilidade. É por isso que a gente, com todo respeito aos excelentes advogados do sindicato, que conseguiram esse resultado, afinal de contas, tão expressivo para a gente, é por isso que a gente discorda dessa posição deles e a gente acredita que essa ação seja extensível a todos os prejudicados naquele período. Portanto, se a gente tivesse que fazer um ranking de quem pode requerer essa execução, sendo do mais provável até o mais complicado, ficaria o seguinte. Em primeiro lugar, aqueles colegas que lá em 2013, quando houve a redução salarial, já tinham 10 anos na mesma comissão. Esse ninguém duvida, esse aqui é bastante evidente. Em segundo lugar, porém também com excelentes chances de sucesso, o colega que, na data da redução, tivesse 10 anos em comissões variadas. Como eu expliquei, tem alguma divergência, mas entendemos que é plenamente possível fazer o pedido. E em terceiro lugar, e aqui sim existe uma dúvida muito complexa, o colega que sofreu essa redução salarial em momentos posteriores. Mas poxa, Lucas, quer dizer então que mesmo eu que passei por 6 horas bem depois, lá em 2016 ou 2017, por exemplo, tenho chance de me beneficiar dessa ação? Tem sim, mas é uma chance bem mais baixa do que a dos demais colegas que sofreram essa redução salarial lá atrás, dado que a decisão judicial foi bem ampla. Banco do Brasil não retira, não reduz o salário de quem teve jornada reduzida a partir do plano de 2013. É uma ordem negativa. E desde então não teve nenhuma outra ordem que a alterasse.
Não veio nenhuma decisão, nenhuma alteração de fato posterior que mudasse essa situação lá de 2013. Então, trocando em miúdos, quem teve o salário reduzido em planos posteriores também pode tentar entrar nessa execução, mas já ciente que há obstáculos muito mais expressivos se comparados àqueles colegas que entraram lá em 2013. Há também, meus amigos, um outro fator que nos faz defender com unhas e dentes que a execução dessa ação coletiva é a melhor e talvez única forma de vocês receberem esses direitos. As ações individuais, as ações de mérito que começaram lá desde o inicinho, foi um colega de forma individual que entrou com a ação contra o Banco do Brasil, essas demandas que foram ajuizadas lá desde 2013 simplesmente não vêm tendo sucesso. Nós, inclusive, tivemos algumas em nosso escritório e outras tantas que ainda estão em tramitação, nas quais, apesar de todo o nosso esforço, de todo o nosso trabalho junto à Justiça, a gente não vem conseguindo ter o mesmo resultado. Mesmo quando a gente traz essa questão da ação coletiva para mostrar que o tribunal já acatou essa tese em outras ocasiões, ele acatou esses pedidos relativos a essa redução salarial, a gente tem como resposta, por parte dos desembargadores especialmente, que houve uma evolução do entendimento. Infelizmente, uma evolução em nosso prejuízo. Não por outro motivo, deixamos de recomendar aqui no escritório o ajuizamento dessa ação individual lá desde o começo, desde o início, justamente para aguardar a solução dessa ação coletiva. Além disso, é sempre bom a gente lembrar que a lei deixa muito claro que a ação individual tem absoluta primazia em relação à ação coletiva. O que significa que quem ingressar com essa demanda individual desiste dos resultados da ação coletiva, ou seja, independente do estágio que esteja essa ação coletiva, independente de todos os colegas do seu lado ganharem essa demanda porque conseguiram executar essa demanda coletiva, se você ingressou com a individual, você desiste desses efeitos, efetivamente você não pode ser mais abrangido por essa demanda movida aí pelo sindicato. E Lucas, quais são os riscos pelo ajuizamento, pela propositura dessa execução individual dessa ação coletiva? Bom, meus amigos, os riscos são de dois tipos, de duas naturezas. Um de natureza interna aí do banco, o outro de natureza processual, externa da própria justiça. Sempre que você ingressa com uma demanda na justiça, existe a possibilidade de você, em caso de insucesso, você ter que arcar com as custas daquele processo. As custas sendo o preço que a justiça, cobra pela tramitação do processo e também os honorários advocatícios sucumbenciais, que são aqueles valores que a parte perdedora paga ao advogado da parte ganhadora. Então, existem esses riscos no ajuizamento de qualquer demanda trabalhista. Porém, qual que é a grande diferença, como eu comentei um pouquinho mais atrás do vídeo, é que quando você faz uma execução coletiva, ou seja, só a parte de um cumprimento de uma sentença, os riscos de você, em caso de insucesso, sofrer esses ônus, ter que pagar esses honorários advocatícios, são muito, mas muito inferiores aos riscos de você tomar essa condenação em uma ação de mérito, uma ação de conhecimento que tramite desde lá do começo. Isso porque não existe uma previsão legal na Justiça do Trabalho de cobrança de honorários em fase de execução. Então é por isso que, desse ponto de vista, é muito mais seguro você ingressar com uma execução da ação coletiva do que uma ação de mérito desde o início, especialmente com aquele prognóstico que eu passei de que trata-se de uma ação de difícil possibilidade, de baixa chance de sucesso, tá bom? E o outro risco, que esse sim vocês devem avaliar na tomada de decisão de uma forma muito pessoal, é o risco de retaliações aí dentro do Banco do Brasil. Lá em 2012, 2013, justamente na época em que nasceu esse plano, o Banco do Brasil teve uma onda muito grande de descomissionamentos, demissões. Desde então, a gente passou por um período de relativa calmaria, porém agora, em 2019, o banco adotou um comportamento, de certa forma, mais assistemático. Uma política que antes era muito bem definida, agora ela está, na falta de uma palavra melhor, aleatória. A gente teve diretorias nas quais aconteceram diversos descomissionamentos, de FIM, de IRAC especificamente, inclusive descomissionamentos não apenas contra colegas que tinham ação, mas até mesmo contra colegas que não tinham essas demandas. A gente chegou até nós um ou dois desses casos, ao passo que em outras diretorias não houve nenhuma grande turbulência, mesmo com um ajuizamento expressivo de ações em 2017, 2018 e agora também em 2019. Um bom padrão para a gente observar essa perspectiva de retaliação é ver outra ação coletiva na qual houve uma execução maciça pelos beneficiados.
como é o caso dos anuênios. O sindicato, nessa ocasião, também teve sucesso em uma demanda coletiva movida contra o Banco do Brasil e reconhecer em favor de vocês o pagamento dos anuênios para aqueles colegas que fossem mais antigos, né, especialmente anteriores aí ao ano de 2000. E essa execução terminou mais hora menos hora sendo individualizada. E até onde sabemos, aqui no escritório, nos outros escritórios que conversamos, não há nenhum caso de descomissionamento ou de retaliação mais expressiva por conta da propositura de uma execução individual dessa demanda de anuênios. Então, os riscos existem e esse é o panorama atual que necessariamente deve ser considerado, tá bom? Até o momento, os descomissionamentos que nós temos notícia ocorreram contra aqueles que litigaram contra o banco, ocorreram em sua imensa maioria contra colegas que tinham ação de 7ª e 8ª, mas, trocando em miúdos, não temos notícias de que execuções individuais tenham gerado esse comportamento. Lucas, você está cravando esse resultado? Evidente que não. Como eu disse, o banco passa por muita mudança e o banco tem adotado sim um comportamento bem sistemático, então certamente é algo que vocês devem sopesar na hora de propor essa medida, até mesmo em relação à carreira de vocês, tá bom? Então é isso, meus amigos. Espero ter tido a oportunidade de esclarecê-los um pouquinho, tá, a respeito dessa questão tão relevante para todos vocês. E ficamos aqui na expectativa de receber as habituais dúvidas, os questionamentos, os feedbacks, as críticas também são muito importantes, tá? Na expectativa de enriquecer um pouquinho essa nossa tentativa de gerar, de novo, uma informação de qualidade, uma informação relevante para vocês, tá bom? Fiquem à vontade para passar essa mensagem adiante, multipliquem esse conhecimento, que certamente vocês vão ajudar muito colegas que de vez em quando estejam passando por uma agonia decorrente dessa indecisão, né, sobre o ajuizamento ou não dessa execução, tá ok? Ficamos à disposição de vocês, gente. Como sempre, um prazer. Tchau, tchau!